Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Beleza? Fernando Silva, nesse GP às 10 desta segunda-feira, 18 de março, um dia depois aí do GP da Austrália, finalmente começou a temporada 2019 do Mundial de Fórmula 1, grande vitória, impecável, perfeita vitória do Valtteri Bottas, surpreendendo praticamente todo mundo, talvez até ele próprio. Superando o Lewis Hamilton, que todo mundo esperava que fosse o grande vencedor da corrida, depois de um fim de semana até então soberbo. Aí o Bottas na largada surpreendeu todo mundo e venceu de forma acachapante esse GP da Austrália. Só que eu quero falar aqui um pouco sobre outro vencedor, na minha visão. Não precisa, a gente às vezes acaba se atendo muito aos resultados finais, aos resultados de pista, e muitas vezes não percebemos como a história é escrita. Eu vejo muito pelo caso do Robert Kubica. Ele, depois de 8 anos, pouco mais de 8 anos, voltou a alinhar no grid do Mundial de Fórmula 1 ontem. E, a meu ver, foi uma grande vitória. Mesmo ele terminando em último lugar, 3 voltas atrás do vencedor, na minha visão, um grande vencedor. Porque é o seguinte, tudo que ele passou nesses últimos 8 anos, desde quando ele sofreu aquele gravíssimo acidente lá no Rally Ronde de Andorra, na Itália, em fevereiro de 2011, um acidente em que ele quase morreu e sofreu severas lesões nos membros, sobretudo no braço, na mão direita, e ele sofre muito com isso até hoje, e a gente acompanha vendo o paddock, ele tentando até esconder, porque para ele mesmo ele não fica confortável com isso, em expor a lesão, tamanha gravidade de tudo que ele sofreu. E desde então ele vem buscando reconstruir a sua carreira. Muitos, eu me incluo nessa lista, muitos imaginavam que a carreira dele, sobretudo no que diz respeito à Fórmula 1, estava acabada. Mas ele conseguiu reagir de uma forma tão impressionante, fazendo depois assim corridas do Mundial de Rally, chegou a testar até o DTM, até que apareceu essa primeira chance de ele testar um carro de Fórmula 1, que foi em 2017, pela Renault. Até então era tudo muito improvável, e aí o nome dele começou a surgir com muita força. Não deu certo a Renault acabou optando pelo Carlos Sainz e depois, nesse ano, pelo Daniel Ricciardo, até que apareceu a porta da Williams. Ele ficou muito perto de assinar como titular em 2018, perdeu a vaga ali aos 48 do segundo tempo para o Sergei Sirotkin, mas todo o tempo ele ficou ali batalhando, ele era piloto reserva da Williams e tudo, e ficou amadurecendo essa chance de voltar, até que esse retorno se concretizou nessa última segunda-feira. A última corrida dele, eu até anotei aqui, a última corrida dele havia sido em 14 de novembro de 2010, quando ele corria ainda pela Renault, terminou em 5º lugar. A época a Renault era um carro muito bom, não para vencer corrida, mas era um carro muito bom, até para marcar pontos com frequência. E é um cenário muito diferente do que ele tem hoje em mãos. A Williams, convenhamos, a Williams é uma carroça, né? A Williams a gente já acompanhou na pré-temporada, falei um pouco da Williams durante os testes de pré-temporada, e durante todo o fim de semana, nem ele, nem o George Russell, eles conseguiram sequer algo decente em termos de tempo, em termos de performance. É um carro muito ruim, é uma carroça realmente. Tudo que a gente acompanhou nesse fim de semana no GP da Austrália mostra que a Williams dificilmente vai conseguir melhorar, sair desse fundo do poço. Só mesmo talvez uma grande parceria com a Mercedes, virando uma equipe B. Isso até é um assunto para um outro post. Mas fica muito difícil, mesmo para o Russell, que é um piloto que vem do título da Fórmula 2, fica muito difícil de mostrar o seu potencial. No caso do Kubica, que tem todas as interrogações sobre as condições físicas dele em suportar realizar uma corrida de Fórmula 1, isso foi meio que superado ontem. Ele dificilmente vai conseguir mostrar o seu potencial com um carro tão ruim. Ontem ele terminou a 3 voltas atrás do Bottas. Ele teve uma situação em que logo na largada ele foi acertado pelo Pierre Gasly, outro também que o piloto foi muito mal ontem. Aí depois teve problema com o retrovisor se soltou do carro, então ficou muito difícil para ele ver os pilotos que vinham atrás e abrir passagem, ele como retardatário. Foi uma estreia bem difícil, uma reestreia bem difícil, mas dentro das limitações ele conseguiu chegar ao final da prova. E mesmo considerando todas as deficiências da Williams como carro, ele conseguiu sua vitória pessoal e realizou o sonho dele, que foi de voltar
ao grid da Fórmula 1. E aí sim, concretizando uma vitória pessoal que ele alimentava desde quando ele sofreu aquele acidente, interrompendo uma sequência que vinha sendo muito promissora dele na Renault naquele comecinho de 2011. Ele vinha de uma pré-temporada muito boa e aí interrompeu tudo e agora regressou à Fórmula 1. Então assim, a gente acredita que dificilmente o Kubica vai ter uma outra chance em uma outra equipe, mesmo contando com o patrocínio dele, das empresas da Polônia. Então dificilmente ele vai conseguir, sei lá, uma Racing Point ou uma outra equipe. Então restou para ele a pior vaga, que foi da Williams, e aí é um tremendo pecado, um azar muito grande. É o que tem, mas de qualquer forma, independente do resultado de pista, o que ele já conquistou em termos de superação, de lição de vida em voltar à Fórmula 1, para mim, isso na minha visão é uma grande vitória e vale tanto ou até mais do que um resultado final, uma vitória em pista e tudo mais. Valeu, gente! Uma grande semana para todos nós, é isso aí, vamos com tudo sempre. Valeu demais, saudações!